seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Eu sou Bruna Paixão, estamos em nome da União Espírita de Piracicaba, mais uma quinta-feira na estreia, mas você que nos assiste depois em outros horários também, seja muito bem-vindo. E eu vou chamar Boanerges Tavares, meu amigo, para a gente começar hoje. Bem-vindo. Olá, Bruna, obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui de novo, graças a Deus. Vamos começar com a nossa prece costumeira, né, Boanerges? Então vamos nos acalmar, elevando o nosso pensamento a nosso Pai, nosso Deus, Criador de todas as coisas. E com um sentimento profundo de gratidão, nós nos dirigimos a Ele, no caso, como seus filhos, amados, amparados. E assim, com esse sentimento, nós iniciamos hoje o nosso estudo, com muita alegria no coração, com muita paz. Vamos nos dedicar essa 1 hora para estudar, para nos melhorar, para compreender e para assim nos tornarmos a nossa melhor versão e caminharmos um pouco mais até próximo desse Pai. E a Ele voltados os nossos pensamentos, elevados os nossos corações, nós rogamos proteção e rogamos misericórdia, os quais sabemos que temos através dos espíritos benevolentes, dessa espiritualidade que sempre está conosco, nos amparando, nos orientando, nos fornecendo meios para que essa nossa existência aqui na Terra, essa nossa experiência encarnados, seja a melhor possível no que diz respeito ao aproveitamento das provas, dos aprendizados. Que possamos nos sintonizar com eles, que possamos manter a rotina de oração, que possamos ser e estar mais próximos dessa espiritualidade, desses amigos benevolentes, abnegados. E não tem como não lembrarmos de Jesus, nosso mestre, esse nosso irmão mais velho, a quem voltamos toda a nossa gratidão, a quem muito agradecemos pelos ensinamentos, pelo exemplo e por governar este planeta. E assim, imbuídos de todos esses sentimentos mais elevados, iniciamos o nosso estudo com a graça de Deus. E que assim seja. Então, vamos lá. No nosso último encontro, nós terminamos o assunto sono e sonhos. Vamos lembrar que nós estamos dentro de um grande tema que é a emancipação da alma, tá? E terminamos esse assunto compreendendo o porquê que a gente não se lembra de todos os sonhos. E também falamos que a emancipação do espírito, né, ela ocorre mesmo naquele estágio inicial do sono, quando a gente está começando a dormir. Conversamos também que aquela fadiga, né, aquele cansaço do corpo após alguns sonhos, ele acontece por causa do que o espírito vivenciou, tá? E entendemos que esse momento diário do sono é muito importante para manter o contato com o plano espiritual. Para a gente aqui, para as nossas provas, porque a gente recebe conselhos, a gente recebe amparo, a gente pode encontrar pessoas, e a gente terminou falando desse encontro, e que é possível, inclusive, entre pessoas que ainda estão encarnadas durante o sono, e que a ideia desse encontro, ainda que ele caia no esquecimento, que a gente não se lembre, é que ele nos ofereça aquele ânimo, que ele nos ajude, né, nos momentos de dificuldades. Então, tem uma utilidade, tá? Mesmo que ele caia no que a gente acha que é esquecimento, alguma reminiscência, alguma memória ali se encontra, tá?
Hoje nós vamos entrar em outro assunto dentro desse grande tema, né? Na verdade, outros assuntos, né, Boanerges? Que Deus nos ajude, que os Espíritos Que nos Deus nos amparem. ajude. Que, na verdade, nós vamos falar da transmissão oculta do pensamento, no primeiro momento, e depois nós vamos falar da letargia, da catalepsia e das mortes aparentes. Tudo na sequência das leituras. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura de hoje. Então, a primeira pergunta é a 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Temos um comentário de Kardec aqui. Ele fala assim: desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Boanerges. A internet está oscilando. Mas eu só fiz a leitura. Vamos seguindo. Vamos lá. Normalmente, a cultura humana, ela coloca em grande mérito algum cientista que descobre alguma coisa. Normalmente, as leis da natureza que ele descobre, inclusive, recebe o nome dessa pessoa ou alguma outra coisa. Existem muitas leis, principalmente na física, que é dado o nome do cientista que descobriu aquele fenômeno, tá certo? Mas, às vezes, a gente esquece que ele fez uma descoberta. Se ele descobriu, é porque existia. Existia algo que nosso Pai já criou com as suas leis imortais, com as suas leis indefetíveis. E os Espíritos nos ensinam que quando isso acontece, esses homens que fazem essa descoberta são instrumentos de Deus. E olha só que maravilha. São instrumentos de Deus para trazer os benefícios desse conhecimento novo, dessa nova informação das leis da natureza material, para benefício da humanidade. Mais uma das criações de Deus que podem nos ajudar na nossa vida na Terra. Os espíritos desses cientistas em diversos países pelo planeta, quando dormem, quando entram no estado de sono, por terem os mesmos objetivos, os mesmos padrões e desejos de pensamento, o que acontece? Como com os seres comuns, eles se encontram no mundo espiritual, se encontram em ambientes onde eles possam conversar, dialogar, trocar suas opiniões, em função dessa afinidade de pensamento e de atividades no planeta. Nessas reuniões, eles conversam acerca de seus projetos, de seus interesses, aquilo que mais vem de encontro aos seus pensamentos. Nessas conversas, surgem outras ideias de outros espíritos que têm interesse na mesma coisa. Alguns avançaram em um ponto, outros avançaram em outro ponto, e eles trocam essas ideias. Particularmente, ao acordar, quando voltam para as suas atividades, e que vão tratar daquele assunto específico em que estavam trabalhando e que alguma coisa os impede de avançar, de repente vem no subconsciente uma ideia e eles fazem um teste. Faz uma análise, pumba, descobre.
encontra a chave para sua pesquisa. Então, por esse motivo, podem surgir várias pesquisas ao mesmo tempo no planeta sobre o mesmo assunto, porque são vários cientistas interessados na mesma coisa, que reuniram sua noite, trocaram suas opiniões, e essas informações podem acontecer em vários lugares, uns antes, outros depois, e essas coisas podem acontecer conforme a percepção de cada um desses seres, cada um desses cientistas. Mas também os espíritos nos dizem que não é só por isso, mas também por uma determinação do plano espiritual para que aquilo seja revelado e aconteça para a humanidade, essa nova informação. Estamos falando logo no nosso início da nossa conversa, quando eles nos dizem que esses homens são instrumentos de Deus para revelar aos homens informações do mundo espiritual. Ora, veja só, não são só as coisas espirituais que são reveladas, as coisas materiais também são reveladas para nós. As espirituais, para não falar da nossa imortalidade, para não falar das nossas necessidades de nos alinharmos às leis de Deus e de desenvolvermos o nosso senso moral. As coisas materiais para desenvolver a nossa intelectualidade, ao mesmo tempo de gerar as facilidades do mundo material para que a vida física torne-se melhor e mais fácil. Considerando desta forma todas essas coisas, sabendo que todo conhecimento já existe e que os espíritos têm plena consciência desses conhecimentos, será? Pois é, mas eles têm. Lembram, lá no comecinho dos nossos estudos, quando a gente começou a estudar sobre o princípio espiritual e o princípio material, e que nós falamos que as coisas que existem são criadas pelo Espírito através do seu pensamento, que o Espírito age sobre as coisas, produzindo as coisas materiais. Estão lembrados? Então, se eles produziram as coisas materiais, é porque conhecem as leis de Deus que regem esses fenômenos da formação da matéria e criaram esses elementos que neles contêm segredos que os homens mais tarde vêm descobrir. Então, naturalmente, os espíritos são possuidores dessa informação. Guardada adequadamente para só serem reveladas à humanidade quando a humanidade alcança maturidade suficiente para saber utilizar esse bem material sem se machucar. Veja, sem se machucar. Mas, às vezes, a gente, usando do nosso livre-arbítrio, nos machucamos mesmo assim. Recebemos um bem, uma informação preciosa sobre a criação divina, mas às vezes preferimos criar coisas que machucam nossos irmãos, criando dor e sofrimento, domínio, a privação do orgulho e do egoísmo de algumas nações sobre outras. E isso é fantástico, essa forma como essas coisas acontecem, de elas se revelarem ao mesmo tempo, porque isso faz com que nenhum país no planeta tenha predomínio das informações científicas sobre outros. Todos aqueles que quiserem saber as informações científicas descobertas até hoje pelos homens podem saber. Basta que estudem. O que há de diferença entre uns e outros é a capacidade tecnológica dos países que se sobrepõem uns aos outros. Mas, em termos de conhecimento científico, está aí livre. Porque, por mais que alguém tente guardar isso em cofres, esses conhecimentos, o pensamento é livre. Ele se propaga. Ele pode ser preso. O pensamento não pode ser preso em nenhum cofre que a humanidade já tenha construída e se possa guardar esse pensamento. E por quê?
Primeiramente, porque assim quis Deus. Assim, quando ele criou o universo e começou a sua obra, ele quis que fosse desta forma. Então, os homens não possuem poder para mudar isso. E segundo, porque é necessário que a humanidade receba essas informações para o seu progresso material. Bruna. Tá me ouvindo, Bonerges? Estou. Testando. Vamos seguir a leitura, que eu acho que tem mais uma pergunta desse tema ainda, né? Sobre a comunicação. Então, vamos lá. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Veja só, a gente, nós usamos para nos comunicarmos e perceber as coisas os nossos 5 sentidos: olhos, ouvidos, boca, né? E nariz e o tato, não é? Dessa forma que nós comunicamos. O espírito não se comunica dessa forma. O espírito é como se fosse uma bolha e ele irradia o seu pensamento e o seu sentir em todas as direções. Ok? Ah, é difícil entender isso? Olhe para o sol. O sol irradia a luz em todas as direções. É uma bola de fogo irradiando luz e calor em todas as direções dos planetas que formam o nosso sistema solar para permitir o surgimento da vida em todos eles. Tá certo? Então, por isso, também é possível que os espíritos se comunicam, mesmo encarnados, em estado de vigília. E não importa a distância. Mas, para isso, é necessária algumas circunstâncias específicas que sejam atendidas para que esse tipo de fenômeno aconteça. Primeiro, é preciso que o pensamento esteja adestrado. Essa força divina tem que estar adestrada. Porque assim, você tendo o pensamento adestrado, você pode dirigi-lo a um certo ponto e nenhuma barreira vai impedir que ele encontre o seu objetivo. Na comunicação de um espírito para outro espírito, estejam ele encarnado ou desencarnado, o pensamento vai aonde você direciona ele, ao ponto que você direciona ele, desde que você tenha essa disciplina de pensamento. Mas, além dessa disciplina de pensamento, é necessário outras qualidades. Esse adestramento do pensamento e uma moral elevada. Então, um ser humano com a devida disciplina e com essa moral elevada pode, através da técnica de telepatia, comunicar-se um com o outro. Porque, como nós irradiamos o nosso pensamento em todas as direções, nada nos impede de fazer isso. Mas, desde que a gente tenha alcançado esses 2 elementos. Por que a disciplina? Para que se possa ter constância no pensamento e direção. E por que a moral? Porque se você pensa e consegue perceber o pensamento do outro, ele também vai perceber o teu. Se você não tiver dignidade, uma moral adequada, suficientemente elevada, o que você vai fazer com o pensamento do outro?
com as informações que você tem a respeito do outro. Então, esse sigilo do íntimo de cada um, esse direito de ter-se preservados aquilo que nós somos no nosso íntimo, precisa ser obedecido. Então, para que alguém alcance essa ação de conseguir, por pensamento, comunicar-se com outro, com alguém, através do fenômeno da telepatia, terá que ser atendido por essas duas pré-condições. Esses são os motivos por qual os espíritos falaram para Kardec que isso é muito difícil, porque é muito difícil você ter alguém que tenha esse domínio sobre o pensamento e, ao mesmo tempo, você ter essa moral tão elevada para que você possa possuir informações íntimas de outro ser e não usá-la. Bruna. Boanerges, dessa sua fala, eu queria só puxar, assim, chamar atenção para quem nos escuta, do começo dela, quando você falou que a gente é como se fosse uma bola que irradia o pensamento, né? E se a gente transportar isso para o nosso dia a dia, independentemente dessa questão da transmissão oculta do pensamento, que eu vou entrar nisso, que é o tema de hoje, né? Mas para a gente se enxergar, cada vez mais a gente tem ferramentas, conforme a gente vai estudando, né? Para a gente se enxergar como criadores do que acontece ao nosso redor. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente percebe que o que a gente pensa, para nós, parece oculto, né? Para o encarnado pode estar oculto, mas para um desencarnado, para um espírito, não está. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência do quanto a gente cria ao nosso redor, do quanto o pensamento é importante, o pensamento elevado. Aí vem essa questão da moral que você colocou, né? E de forma específica da telepatia, né, que é a transmissão oculta do pensamento, que é como é chamado essas 3 perguntas que nós lemos, né? Na verdade, 2, vamos ler mais uma. Eu falei que era a última, mas tem mais uma ainda da transmissão. Eu queria só lembrar que, assim, eu tenho certeza que quase todo mundo, não vou falar que todo mundo, já passou por alguma experiência de telepatia, dessas mais simples, assim. Você pensa na pessoa, a pessoa te liga, ou você liga para ela, ela falou, estava pensando em você, e aí a gente até usa aquele termo, né? Não morre mais, mas é essa experiência, mas essa telepatia que os espíritos dão a resposta nessa questão 420, é essa que o Boanerges trouxe, que nós somos capazes, mas precisa de alguns requisitos, ela não é tão simples por conta do que é necessário para que ela aconteça. Para quem tiver interesse, tá? Leon Denis, no livro Invisível, eu lembro de ter lido, tá? Tem um capítulo sobre a telepatia, que é muito legal, que ele estudou um caso de 2 irmãos que, salvo engano, eu não lembro os nomes, como o Boanerges, eu não tenho essa capacidade de lembrar os nomes, viu? Mas eram 2 irmãos que treinaram a telepatia. Eles tiveram a intenção de treinar, e aí Leon Denis foi estudar o que acontecia entre eles, e tem um pouco mais aprofundado isso, tá? Para quem tiver interesse, fica essa dica de leitura. Boanerges, posso passar para a próxima? Você quer comentar alguma coisa? Pode. Inclusive, essa questão de telepatia, de transmissão de pensamento, por um tempo, a gente recebeu notícia aqui no Ocidente que na Rússia se fez muito desses testes, né, com pessoas que ficavam, médios que ficavam no local, trancado numa câmera e outros em outra câmera e ficavam fazendo esses testes. A gente não tem notícia se isso evoluiu e em que ponto isso foi. Pelo menos de minha parte eu tenho essa informação, porque eu nunca mais ouvi nenhuma notícia sobre esse assunto, tá certo? Mas a gente sabe dos ensinamentos dos espíritos, dos obstáculos físicos e morais
que a lei divina impõe a esse fenômeno, não é? Então, esses flashes, nós estamos chegando numa situação em que esses flashes acontecem, né, entre as pessoas. Inclusive, a questão de agora se encaixa bem neles, mas ainda não é aquele pensamento contínuo em que você pensa, o outro recebe seu pensamento e devolve com o pensamento, como nós estamos falando agora, em uma conversa, num diálogo em que há uma troca perfeita de ideias e de pensamentos, né? Sim, é como você falou, tem a questão física, né? Nós estamos nesse corpo, e isso já traz várias outras dificuldades, mas tem a questão moral também, né? Fazer um bom uso da ferramenta. Então, vamos lá. Agora mais uma pergunta, agora é a última da transmissão oculta, 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Um comentário de Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Bom, muito bem. Como a gente falou agora há pouco sobre o pensamento, né, essa ferramenta fantástica que Deus nos deu, então, quando nós pensamos, e imagina só, pensamos e irradiamos esse pensamento, irradiamos em forma de energia, num determinado padrão, numa determinada frequência, condizente com o nosso padrão vibratório. Imaginemos que existam algumas pessoas que são afins a nós, que somos afins, temos os mesmos hábitos e costumes, os mesmos sentimentos, as mesmas questões nos empolgam e as mesmas questões nos deixam decepcionados e tristes em função das coisas da vida. Então, basicamente, é como se temos um padrão moral semelhante, um padrão intelectual semelhante. Nesses casos, quando pensamos em algo e temos afinidade com as outras pessoas, elas também, percebendo esse padrão de pensamento, porque estão no mesmo nível de sintonia, porque pensam aproximadamente na mesma frequência, elas percebem isso, mas não percebem como se estivesse recebendo uma informação. Percebem como se fosse o próprio pensamento de si. Por isso, quando a Bruna falou agora há pouco, que a gente fala, falei tal coisa, também pensei no mesmo. Pensei no mesmo. Não é? A gente não consegue distinguir se isso foi eu que pensei ou se eu recebi esse pensamento. Por que que isso acontece para nós? Porque nós, seres humanos, para nós o pensar ainda é um mistério. Para a ciência, pensar é um mistério. Um mistério extremamente complexo. Esse atributo principal que recebemos de Deus, tá certo? O ato de pensar que herdemos de nosso Pai. E se estão lembrados, a gente comentou agora há pouco, mas lá atrás a gente estudou o princípio inteligente e o princípio material. Nós, os espíritos, temos a nossa origem na manipulação que nosso Pai faz do princípio inteligente para nos criar. E nós herdamos nesse processo uma inteligência que, com o tempo, nós vamos desenvolver. Usemos dessa forma quando pensamos, nós damos ao nosso pensamento a tonalidade do nosso coração. Ou seja, o que é essa tonalidade? A cor do nosso sentimento, o padrão do nosso sentimento, o peso do nosso sentimento ou a leveza dele. Assim, nossos pensamentos são transmitidos.
Então, tendo outros seres que pensam de forma semelhante, podem perfeitamente perceber esse padrão. Por isso que, às vezes, quando nos aproximando de certas pessoas, dizemos assim, puxa, mas as coisas que essa pessoa pensa e fala se encaixa tanto com o que eu penso, é tão parecido com o que eu penso e com o que eu sinto. Puxa, que legal. Por quê? É alguém que, como você, está fazendo a mesma luta que você e se encontra naquela faixa de ser. Então, os Espíritos nos dizem que o homem que é afável em todas as suas ações de comunicação, veja, esse afável é aquilo que nós colocamos de padrão do nosso coração no nosso pensamento e na nossa comunicação. Se nossa comunicação é afável, perfeitamente compreensível e receptível pelas pessoas, as pessoas não sentem algum tipo de ressentimento, de sentimento contrário ao que nós falamos, elas o absorvem com nossa naturalidade e se sentem bem com o nosso falar. Isso demonstra o nosso processo evolutivo e o nosso desenvolvimento. Então, essa pessoa que alcançou esse nível já está num processo de amadurecimento. De alguma forma, também, além de ter o amadurecimento moral, ele tem os seus pensamentos iluminados, as suas ideias iluminadas. Pelo quê? Que ele tem seus pensamentos iluminados e suas ideias iluminadas? Pelo padrão do seu sentir, pelo padrão do seu valor moral. E aí, eles nos trazem uma informação muito profunda, que às vezes nós não damos muito valor no nosso dia a dia. Eles dizem que o homem cristão, aquele homem que já deixou o Jesus brotar no seu íntimo, estar no seu íntimo, como Paulo de Tarso falou, já não sou eu, mas que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Essa pessoa passa a mostrar no seu verbo ameno, na sua conversa, a sua conversa é de tal forma que ela nos penetra o coração e como que cria raízes em nós, levando para nós esperança e fé também para aqueles que sofrem. Veja só, para esses, os pensamentos são dominados. Desde que começa o trabalho, desde que começa essa atividade de pensar, e aí eles dizem para nós, antes que o pensamento atinja a mente, esse pensamento ele é impregnado pelo nosso sentir. Mas para isso requer uma paciência muito grande, porque para ter esse controle e esse sentir desse pensamento, ter boa vontade e ter conhecimento dos segredos da vida, mas acima de tudo, em tudo que faz, colocar o amor. E nessa situação, ele nos diz, são capazes de perceber os pensamentos alheios, mesmo que os outros não percebam o seu. Mas, se comunica com alguém que tenha o mesmo padrão que ele, consegue dialogar com responsabilidade naquilo que dialogam para manter a qualidade de suas conversas. Quando percebem o pensamento de outros irmãos que não são capazes de perceber seus pensamentos, mantém o senso da responsabilidade diante da importância dessa informação. Porque se não manterem, perderão esse benefício de saber, de poder comunicar-se pelo pensamento
e conseguir perceber o que os outros pensam. Por isso, eles nos informam que só é possível isso para aqueles que alcançaram um grau de desenvolvimento tal que essa beleza da criação divina nos é permitido ter. E que isso não está afastado de nós. Todos nós poderemos alcançar essa beleza desse padrão de sentir e de fazer as coisas. E que isso só depende de nós, da forma como vivemos e agimos e pensamos a partir de hoje que temos essa nova informação. Bruna? Boanerges, eu acho que esse ponto que você falou, ele é fundamental para a gente galgar mesmo a evolução, agarrar e ir, né? Porque, assim, claro, o estudo, o intelecto, eles são parte fundamental. A parte intelectual, a parte da racionalização, da gente entender o porquê disso, o porquê daquilo, mas o vivenciar, não tem como a gente ir para frente sem o vivenciar, sem o sentimento, né? E a gente tem que trazer isso para o campo do sentimento, para o campo do nosso dia a dia, tá? Eu tô reforçando isso porque, assim, não foi uma pessoa, várias pessoas, às vezes a gente conversa e fala, nossa, mas é tão difícil, eu estudo tanto, eu não consigo. Aí eu falo, mas é porque você precisa sentir isso. É porque você precisa, de fato, trazer isso para a sua realidade, não só no campo da ideia, né? Então, essa proposta que você trouxe é muito, muito importante mesmo. Olha só, Bruno, essa informação que nos diz a respeito de você poder saber o que o outro pensa. Veja, quantas histórias tem sobre o Chico, de que o Chico se antecipava às pessoas, aos fenômenos e às situações, porque ele percebia o que os outros tinham idealizado e pensado. Que responsabilidade que ele tinha. E ele era tão discreto. Uhum. Tão discreto. Tenho ouvido os casos de pessoas que tinham um caso, eu não lembro exatamente o nome agora, infelizmente eu não gravei, mas ele queria fazer um pedido para o Chico, e ele estava querendo fazer um pedido, eu vou lá visitar o Chico, eu quero fazer um pedido para ele, por uma coisa, mas que ele pensou assim, puxa, o Chico é tão atarefado, tem tanta gente carente procurando ele, tanta mãe que perderam seus filhos, que vão lá atrás dele, e eu aqui com esse meu probleminha, né? Puxa, não vou falar, né? Então eu vou escrever um bilhetinho, e a hora que eu tiver a chance, eu coloco o bilhetinho no bolso do Chico, para ver se o Chico, mais tarde, quando acabar tudo isso, ele olhar o bilhetinho, ele consiga me mandar alguma coisa. E quando ele chega no centro espírita, onde o Chico atendia, aí ele foi em direção ao Chico, o Chico cumprimentou, e disse assim para ele assim, você não tem nada para me entregar? Você vê? Isso pode ter mudado, ajudado, melhorado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas. Então, a Muitas. responsabilidade. A responsabilidade dele em poder ter alcançado esse nível de sentir as coisas, de sentir o pensamento das pessoas, mas sempre com o objetivo de ajudá-las, de consolá-las. Então, ele tendo a informação do saber do estado daquela pessoa, ele mais facilmente atendia, a consolava, a orientava, porque ele sabia qual era o dilema no íntimo da pessoa. Essa é a responsabilidade. É a responsabilidade. E agora, vamos passar para o próximo tema de hoje. Então, Bonerges, vamos lá. Vamos lá. Então, pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Pergunta A. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo,
E esse estado especial dos órgãos vos prova que que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Pois bem, é, os espíritos nos dizem a respeito desse assunto, avançando naquilo que o diálogo de Kardec trouxe para nós, não é? Que nesse estado de letargia e catalepsia, tá certo? Primeiramente, o ser humano fica impedido de falar, mas ele pode ainda ouvir, né? E ver. Mas numa uma outra situação, ele perde completamente essa capacidade de falar, de ouvir, tá certo? Então, esses canais, é, esse fato acontece dele perder essa capacidade de ver e ouvir, porque os seus sentidos entram num estado como aquele estado que nós discutimos há semanas atrás, no estado do sono, perdem sua ação, perdem sua função. Esses sentidos param de funcionar. Mas, tendo o espírito presente, ele percebe toda a situação em torno de si. Às vezes as pessoas pensam assim, ele está em estado letárgico, ou está em estado cataléptico, então não ouve nada, não sente nada, e podem ter diálogos não muito cristãos, não muito caridosos. Isso não é bom, porque o Espírito ouve tudo isso. Não tenhamos a discrição e a qualidade de pensar e do falar diante daqueles nossos irmãos que se encontram nessa situação. Como esses órgãos materiais ficam nesse estado, logicamente que o espírito não consegue se manifestar. Mas os espíritos nos dizem que existe uma situação do comportamento humano que pode ser classificado como um estado de letargia e catalepsia do pensamento e do sentimento. Quando nós matamos a qualidade do nosso pensamento e a qualidade do nosso sentimento com uma ação altamente orgulhosa e egoísta. Eles nos classificam para nós que esse estado do ser humano é como se o ser humano estivesse cultivando em si os estados de catalepsia e de letargia. Tá certo? E ainda pior, são aqueles em que a gente cai em transe por falta de vigilância, por desconhecer o Evangelho de Nosso Senhor, por não fazer nenhum esforço, por ter uma ação aparente de conhecimento do Evangelho de Jesus, agimos desconsiderando totalmente as informações do Senhor, esse roteiro de vida que Ele trouxe para nós, fazendo com que os nossos sentimentos se petrifiquem. Os canais do sentimento em nosso ser ficam como que petrificados, não permitindo que sentimentos mais nobres, de amor, de educação, de respeito pelas pessoas, circulem no nosso ser. Isso para nós torna-se algo desprezível, algo que não consideramos como adequado para nós. Mas, se nós agirmos e reforçarmos e ativarmos a nossa força do bem, conduzindo-nos para a paz, paz da consciência, a vivência das leis
de amor, para sentirmos o amor de Deus em torno de nós, para receber a benção que Jesus trouxe para nós. Se formos capazes de agir desta forma, recebendo, agindo de tal forma que a gente possa sentir o amor de Deus em nós e as bênçãos de Jesus, a gente pode se libertar de um possível processo futuro de letargia e de catalepsia em outro momento de nossa existência. Então, às vezes, a gente analisa essa situação considerando que é uma simples doença. Mas ela não é uma simples doença. Ainda hoje, as ciências não conseguiram descobrir a causa dessas duas doenças. Existem várias suposições, várias, mas ainda não chegou-se ao consenso de que pode ser. Mas todas elas são doenças espirituais. A alma está doente e precisa passar por esse tratamento para que consiga libertar-se da catalepsia e da letargia moral que construímos para nós mesmos. Bruna. Vamos ler mais uma que tem mais ainda sobre elas. Então, 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação do espírito. A separação. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem, aparentemente morto, volve à vida, é que não era completa a morte. Bom, nesse estado de letargia, o espírito continua ligado ao corpo. Porque esse corpo ainda não morreu. É no estado de sono que a gente tem conversado. Quando dormimos e o espírito se afasta do corpo. Nós lembra que nós comentamos que ele fica ligado pelo cordão fluídico, em que o espírito continua tendo todo o controle sobre o corpo físico. Então, dessa mesma forma, essa situação se repete no estado em que o ser entra em letargia. Apesar das forças de tal passarem a estar em estado latente e ele aparentar uma situação com característica de morto, né, porque não se movimenta, há uma certa rigidez no corpo, e os sentidos não acontecem, os batimentos cardíacos estão muito baixos, a respiração muito baixa. Então, fica aquela impressão para alguém que não tenha experiência suficiente, conhecimento de medicina, de chegar a pensar que realmente aquela pessoa tenha morrido. Mas, na realidade, ela não morreu. Algumas das suas funções internas continuam operando normalmente, né? Apesar do seu batimento cardíaco muito baixo, o sangue continua a fluir pelo corpo. Apesar da sua respiração quase que imperceptível, o ar continua a circular, mantendo o corpo vivo. E a alma não abandona porque os seus órgãos estão ainda operando normalmente, apesar dessa limitação. Como essa morte não é completa, né, por meios adequados, esse espírito pode retornar a esse corpo
tá certo? Retomar as suas funções, reativar os seus órgãos e esse ser viver, tá certo? Nesse caso, é bom a gente compreender perfeitamente que isso depende muito desse retorno desse ser, depende muito das forças espirituais que possam reativá-lo a retornar à sua vida. É lógico que a ciência hoje, médica, possui alguns recursos através de alguns elementos de medicamentos para fazer com que o ser retorne. Mas os espíritos nos dizem que mais importante de tudo nessa situação são as ações dos bons espíritos, oferecendo a ele as condições para que ele retorne ao corpo e o corpo possa recobrar a sua ação vida, de vida plena, e todas as suas energias em estado pleno, alimentando todo o corpo, para que ele adquira sua lucidez. Então, nesta situação, quando o espírito retorna ao corpo, algumas dificuldades surgirão em função do fluido vital estar em estado latente. Mas, aos poucos, o corpo vai adquirindo essas funções, o espírito vai adquirindo o domínio sobre o seu corpo e ele volta normalmente a reviver, voltando os seus órgãos à ação normal, e aí ele retorna para a sua vida, continuando com a sua tarefa. No planeta, reencarnado, com seu programa reencarnatório. Bruna. Isso aí. Vamos lá, então, a última pergunta de hoje, ainda sobre o tema. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Comentário de Kardec. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Espera aí que tem uma continuação, vamos lá. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. É uma pena para nós espíritas e para a humanidade inteira que Kardec não tenha conseguido inserir na doutrina espírita o estudo do magnetismo. Era desejo dele. Em diversos momentos da obra, ele cita o magnetismo e os espíritos também o citam, mas, infelizmente, Kardec não pôde trazer para nós essa preciosidade, não é? Mas vamos lá, vamos parar com as nossas lamentações, não é? E seguir em frente. O desafio está aí para todos nós estudarmos o magnetismo e descobrirmos quanto é possível fazer com ele, né? A questão magistral da resposta que os espíritos trazem para Kardec traz para nós uma interessante focalização dos poderes extraordinários que
nós somos capazes de realizar. Para realizarmos esses poderes, logicamente, é necessário que a gente esteja alinhado com o bem, com a consciência alinhada com o saber de como funciona o magnetismo, mas também iluminado por sentimentos nobres em favor das criaturas. A literatura espírita está carregada de casos, e mesmo aquela literatura específica sobre o estudo do magnetismo que existe no planeta, dizem que quando um homem, um ser humano, está prestes a desencarnar, se ele tiver a possibilidade de encontrar alguém que tenha generosidade suficiente e que possua as energias magnéticas em si adequadamente, pode mudar o quadro dessa pessoa que esteja prestes a desencarnar. A mediunidade, ela pode desenvolver quando o ser vive de forma generosa e em paz, é capaz de absorver o fluido universal, transformando esse fluido universal em magnetismo animal. E se ele estiver assistido, sendo acompanhado e assistido por espíritos elevados, ele pode agir diante de alguém que esteja enfermo e curar. Mesmo ir além de curar uma doença. Pode mesmo até reatar os laços magnéticos, os laços fluídicos entre a alma e o corpo, que por uma questão qualquer estejam enfraquecidos. Esse poder magnífico do magnetismo humano. Esse magnetismo, muitas vezes, dependendo das circunstâncias do médico e desse espírito que o acompanha, pode fazer também circular a força vital ou fluido vital num corpo que esteja desfalecido, desmaiado ou numa situação semelhante. Veja quantas coisas o magnetismo pode fazer com alguém que se preparou para isso e que tenha o seu padrão de pensamento, de sentimento tão elevado que ele consiga ter em si esses valores. Nós temos um exemplo fantástico no planeta. Jesus era possuidor dessas qualidades. O mestre, bastava que ele ordenasse, porque ele é conhecedor de todos os dilemas humanos e todas as leis que regem a vida humana. Quando ele sabia que alguém merecia ser curado, ele simplesmente ordenava que a cura acontecesse. E ela acontecia. Logicamente, que nós não temos esses valores, estamos distante do mestre, ainda somos seres quase primitivos, né? Estamos ainda numa caminhada muito complicada no mundo de expiação e provas, né? Caminhando em direção a uma transição planetária, mas nós temos as informações que a doutrina espírita trouxe para nós, e os espíritos nos dizem e reafirmam que a função dela é reavivar o cristianismo, trazendo para nós as informações dos ensinamentos de Jesus, agora solidificado, com explicação dos porquês de cada das coisas. Se alguém que estude a doutrina, que estiver interessado em melhorar o seu padrão vibratório,
para que possa alcançar as qualidades espirituais desse conhecimento, para que possa sentir em suas mãos o vibrar das energias espirituais, sentir a força da energia espiritual. Pode, caso queira, seguir esse caminho, curar enfermos, dar esperança a outras pessoas e aliviar aqueles que sofrem. Nisso, trazendo esperança e consolo para muitas pessoas. Mas para que você possa fazer isso, é necessário que esse ser tenha conseguido construir em si um sentimento de amor. É preciso também que ele eduque seus pensamentos, né? É preciso que eduque o padrão do seu falar, o padrão das coisas que diz, da qualidade como se comunica. Então, ele pode assim dizer que suas mãos recebem a bênção de Deus, que semeia a paz, que semeia a tranquilidade em favor de todos aqueles que o procuram e que estejam necessitados. Porque quando nós resolvemos trabalhar em favor do bem, nós somos invariavelmente assistidos por muitos espíritos que nos inspiram, nos orientam, nos ajudam a superar nossas fraquezas, nossas mazelas, nos alinhar com as leis de Deus, seguir com a nossa programação espiritual, ou até antecipá-la, ou modificá-la, evitando que a gente passe por alguns constrangimentos que estavam previstos e que, pelo fato de a gente se alinhar ao bem, não precisaríamos mais passar por eles. Tudo isso nos é possível, tudo isso nos é permitido, desde que a gente faça esse alinhamento. E aprenda como tudo isso acontece. Bruna. E seguimos aprendendo, Bonelis. Acho que é isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Quer comentar mais alguma coisa? Não, eu ia comentar algumas coisas sobre o comentário de Kardec, mas ele está tão claro, né? Eu acho que não é necessário falar nada a respeito da questão do estado, da diferença entre o estado da letargia e da catalepsia, né? Sim, ele está bem claro. A letargia tá bem é claro. algo maior, né? Se assim podemos falar, a catalepsia é algo mais localizado, né? E então, semana que vem, então, a gente vai falar só de sonambulismo, que é um outro fenômeno de emancipação da alma, tá? Antes de encerrar, eu queria dar um recadinho aqui, além dos recados normais, né? Então, se você quiser entregar as doações, tá passando aqui embaixo os horários, os dias, tem o WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Também as atividades presenciais lá no Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho acontecem aos domingos, às 9 da manhã e às terças, às 20 horas. O atendimento fraterno também está com dia e horário específico, está passando aqui embaixo, tá? Então acontece segunda e sexta-feira de manhã, quarta e quinta à noite, tá? E sábado à tarde, lá na União Espírita de Piracicaba. E o recado que eu queria dar, então, é que no sábado, dia 6, então no próximo sábado, vai ter a apresentação teatral Francisco Guerreiro da Paz com João Scarpa, tá? Serão 2 sessões, então umas 2 da tarde e outras 8, e a entrada é a doação de 1 litro de leite. Que desafio que o Scarpa pegou, hein? Com certeza. Mas também um desafio belo, não é, Boné? É muito belo, mas é um senhor desafio. E assim eu já vou me despedindo, agradeço a presença de todos. Com a graça de Deus, estaremos aqui na próxima semana, não é, Bonerges? Deixo com você. Opa!
Então, Senhor Jesus, dirigimos a Ti nosso pensamento e nossos sentimentos, olhando para as circunstâncias de nossa vida nesse momento e que se encontra nosso planeta, e rogamos a Ti que Tu ampare nossas almas, nos orientando, nos consolando e nos ajudando a seguir a nossa caminhada, a nossa jornada, sem grandes tropeços. Sejamos capazes de olhar para os Teus ensinamentos e inseri-los em nossa vida. Que eles façam contexto da nossa forma de pensar e de sentir, para que a gente consiga viver esta vida que Deus nos deu, essa bela e santa oportunidade que não se repetirá igual a essa, jamais, jamais se repetirá. Cada uma de nossas existências é única. Por isso, Senhor Jesus, é que rogamos ao teu coração justo, o teu amparo, a tua proteção, através de teus mensageiros, para que consigamos ser capazes de ser sensíveis às orientações, às inspirações, às sugestões que eles nos dão durante o dia, durante nossa vida, diante dos nossos conflitos, para que sejamos capazes de tomar a melhor decisão. Que sejamos capazes de fazer a melhor ação diante de todas as circunstâncias de nossa vida. E na certeza, Senhor Jesus, que Tu não nos deixa em desamparo, te agradecemos desde já, na certeza que seremos atendidos naquilo que for realmente necessário para o nosso processo de aprendizado e educacional que estamos vivendo agora. Que sejamos capazes de sentir o amor que Tu radias por todo o planeta, em favor de todas as criaturas que aqui vivem, e que assim que possamos sentir o consolo do Teu amor em todos os instantes de nossa vida. Que assim seja.